quero falar sobre os ensinamentos que nós vamos encontrar aqui no livro de Provérbios. Então, são 31 capítulos de conselhos, 31 capítulos de ensinamento, 31 capítulos de sabedoria que vem do alto. Então, eu convido você a ficar aqui comigo, acompanhando essa série. Todos os dias eu pretendo trazer aqui no canal um resumo de cada capítulo e eu convido você a acompanhar. Vou me apresentar a você, se você ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez no canal. Meu nome é Eurides e é um prazer receber você aqui. Seja bem-vinda aqui no canal, fica aqui comigo. Vou convidar você a se inscrever, é claro. Se inscreve e aperta aí o sininho das notificações que fica aqui embaixo, acho que desse lado aqui ou desse, algum lado aqui fica. Se inscreve aqui no canal, aperta os sininhos, aperta o sininho que está escrito todos, para que todas as vezes que chegar aqui um vídeo novo, o YouTube ele notifique a você e você acompanhe. Então eu convido você para vamos falar de uma viagem aqui, né, desse estudo, desta leitura, vamos falar isso, leitura. Então vamos lá? Eu quero ler, vamos começar aqui, ó, o capítulo 1. Eu quero ler com você, neste capítulo, os 7 primeiros versículos. Está escrito assim, ó: Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Então, primeira coisa aqui que nós já vamos aprender, ok? Dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. O livro de Provérbios vai nos levar a isso, a observar, a encontrar esses bons conselhos que está contido aqui no livro de Provérbios e vai nos ensinar a dar valor. E aqui, dentro desse texto, eu quero trazer esse texto para que a gente possa colocá-lo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente compreenda o quão importante é a sabedoria, ok? Então, sabedoria, gente, a gente adquire por meio da leitura de livros, por meio de estudos, por meio de aconselhamento. O livro de Provérbios nos mostra isso. Então, é importante aqui a gente já guardar isso. Então, se você quiser deixar isso aí anotado, ó, nos ajuda estes provérbios. Então, estes que estão escritos aqui, que nós vamos ler, todos os dias vamos fazer essa leitura aqui, vamos refletir em alguns trechos de cada capítulo. E o que está dizendo é que esses trechos, essa leitura que nós vamos fazer, vai nos ajudar a dar valor aos bons conselhos e à sabedoria. Então, gente, vai ser bacana se a gente já começar a entender isso aqui. Aí no verso 3 está escrito: eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Por meio do que nós vamos ler aqui no livro de Provérbios, você pega o livro de Provérbios e você começa a ler, você começa a anotar, os provérbios aqui vai ensinar você a viver de maneira inteligente e ser correto, ser justo e ser honesto. Então, o que a gente entende? Que é uma boa para nós fazer essa leitura, ok? É isso que o capítulo, 31 capítulos de Provérbios vai nos ajudar a isso, vai nos ensinar a vivermos de maneira inteligente. Olha que bacana, gente. Viver de maneira inteligente. Eu preciso. Vai nos ensinar também a sermos corretos. Vai nos mostrar aqui, né, aquilo que nós ganhamos sendo correto. Como que Deus olha para aqueles que agem com honestidade. Aí ele diz, como aqueles que são justos. Então a gente vai aprender isso, ok? Depois do verso 4 diz assim: podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência. A leitura do livro, deste livro aqui, vai. Gente, nós vamos ver isso capítulo por capítulo, tá? Diz assim, ó, podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência.
Sabe, a pessoa nova, aquelas que não têm muita experiência, aquelas que estão começando agora. Então, esse livro, gente, é para adolescente, esse livro é sim para ensinar as crianças, é para ensinar os adultos, porque o texto continua dizendo assim, ó, e ensinar os moços a serem ajuizados. Então, é para quem não tem experiência nenhuma, e é para quem já está vivendo uma idade que já está tomando as suas próprias decisões. Aí diz assim, esses provérbios aqui no livro vai ensinar os moços a serem ajuizados. Verso 5. Esses provérbios aumentam a sabedoria do sábio e orientam os instruídos. Veja que o livro aqui de provérbios, assim, é para todos, inclusive para os sábios e para aqueles que já têm instrução. Então, ler o livro de Provérbios, o que nós aprendemos aqui? Que dá mais conhecimento para aqueles que já têm, ok? Que dá mais instrução para os que já são instruídos, aqueles que já sabem fazer algo. Então, guarda isso, ó, não importa quantos anos você tem, chegou aqui, fica aqui comigo, acompanha essa leitura. Eu sempre faço essa leitura e aprendo muito todas as vezes que eu faço, que é começar o primeiro mês, o dia do mês, e ir cada dia lendo um pouquinho, tirando aquilo que mais me chama atenção. E aquilo que mais me chama atenção eu vou vir aqui gravar e compartilhar com você, ok? E aí, ó, no verso 6 está dizendo assim, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. E aqui eu quero aqui, deixar aqui para você como que vai ser essa leitura e o que é que eu quero trazer aqui. Aplicar no nosso cotidiano. E olha, isso aqui é bacana da gente observar, porque diz assim, ó, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. E eu gosto, gente, quando a gente fala de uma leitura bíblica, né? A leitura bíblica nós temos que fazer. A Bíblia, ela é a nossa bússola. Todo ser humano deveria ter a Bíblia como a sua bússola, o seu livro principal, ok? E dentro deste livro, nós vamos encontrar a orientação de buscar sabedoria, aqui no caso, andar com pessoas que possam nos ensinar. A Bíblia nos orienta a isso. Então, eu gosto de ler e eu estou sempre indicando livros, e aqui eu quero, nesta série aqui, eu quero também indicar alguns livros. Livros que eu estou lendo e, de repente, trazer alguns trechos aqui, dentro daquilo que nós vamos estar vendo aqui nessa leitura. Então, ó, veja isso. O que o autor aqui está dizendo é que a Bíblia, a leitura bíblica, ou a leitura de Provérbios, vai nos ajudar a entender até mesmo outras leituras que fazemos, de outros livros, dos estudos, da faculdade, entende? O livro de Provérbios é para ser aplicado na nossa vida, no cotidiano. Então, quando eu penso de uma leitura bíblica, por exemplo, deixa eu te mostrar esse livro aqui, que é A Arte da Guerra. Tem falado sobre este livro aqui. E esse livro, ele fala sobre planejamento, estratégia e liderança em 13 lições. Então, o autor, ele está falando sobre como as estratégias de uma batalha. Ok. Se você começar a ler esse livro com atenção, você vai ver
que muitas coisas que ele fala aqui, está aqui na Bíblia. Está aqui, por exemplo, no livro de Provérbios. O que nós entendemos aqui no livro de Provérbios, e este versículo que eu vou ler agora, que é o importante aqui, a gente, eu acredito nisso, que do primeiro capítulo é o versículo que nos orienta, que nos liga com todos os outros versículos aqui. Diz assim, ó, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, quando eu falo de leitura de um livro, de você fazer um curso, aqueles que fazem faculdade, aqueles que estudam, enfim, o aprendizado, ele deve acontecer. Nós precisamos buscar sermos sábios no sentido de aprender. Você precisa aprender. Eu falo que quem lê sabe mais. E é uma verdade. Aqui nesse livro, eu estou lendo. Aqui eu vou aprender coisa que você não vai aprender se você não ler. Às vezes você pega esse mesmo livro e algumas coisas aqui vai te chamar mais atenção do que chamou a minha atenção. Mas o fato é que eu e você lendo este livro aqui, nós vamos aprender. E nós vamos saber de coisas aqui, por exemplo, a respeito da guerra, da batalha, como se comportar. Nós vamos ter mais sabedoria que outros que não lê. Significa dizer que numa batalha que eu digo do dia a dia, uma situação do dia a dia, eu e você, nós estamos lendo um livro como esse, nós vamos ter uma melhor estratégia, nós vamos ter mais sabedoria dentro daquilo que nós estamos vivendo. Então, quanto é importante, gente, a gente ler livros e aprender. O que a gente não pode esquecer é que em primeiro lugar, nós precisamos temer a Deus. Toda a nossa leitura ela tem que estar conectada com a vontade de Deus. O tópico 6 está escrito assim, neste livro aqui, ó. O líder habilidoso domina as tropas inimigas sem nenhuma batalha. Captura a sua cidade sem lhe pôr em cerco. Derrota o seu reino sem operações de campos prolongada. E aí, eu lendo, eu marquei aqui, está aqui marcadinho, habilidade. Olha isso. O que ele está dizendo? Que um líder, numa guerra, ele precisa ter habilidade, ele deve ser habilidoso. Ele deve dominar os inimigos sem nenhuma batalha. Então, ele deve ter habilidade naquela situação. Aqui, o autor ele fala sobre a guerra, ele fala sobre general e ele fala sobre batalha. Mas vamos pensar numa batalha que a gente vive na semana, no dia a dia? Aqui eu aprendo o seguinte, que seja a batalha que for que eu estiver passando, eu preciso ser uma mulher habilidosa naquela situação. Eu preciso buscar habilidade, ter habilidade para passar por aquela situação. E aí ele diz assim, ó, sem nenhuma batalha, sem brigar, entende? E o livro de Provérbios, falando da Bíblia, nos orienta a buscar a sabedoria. O livro de Provérbios nos mostra o quanto é importante buscar a sabedoria. Então, eu consigo assim entender que eu ler um livro como esse, que fala de estratégia para a batalha, isso vai me ajudar, isso vai ser bom, eu vou adquirir sabedoria aqui. Então, o que eu não posso fazer é ler esse livro colocando as ideias do autor em primeiro lugar. Veja o que nós lemos aí. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. O que eu vou entender aqui? Que, por exemplo, o autor deste livro, ele escreveu um livro, esse livro aqui, gente, é um dos livros mais vendidos, né? E
eu preciso entender que este autor aqui, ele tem algo aqui para ensinar. Tem algo aqui para ensinar. Só que eu preciso pegar os ensinamentos aqui do autor e eu preciso colocar diante daquilo que Deus ensina. Eu preciso fazer essa comparação. Quando ele fala aqui que o líder habilidoso ele domina as tropas inimigas sem nenhuma batalha, ele está falando sobre não é preciso briga. Você não precisa lutar, guerrear em muitas situações. Você precisa de habilidade. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que isso é sabedoria, ok? Não é isso que o Senhor nos instrui? A Bíblia vai nos instruir, falar sobre, por exemplo, os frutos do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando eu junto o que a Bíblia me orienta com o que um autor de um livro secular aqui ele está falando, poxa, está batendo. Então, olha que bacana eu ter lido. Então, eu já estou aprendendo que numa batalha eu preciso ter habilidade e não força física. E não gritaria, entende? Então, primeiro capítulo, esse daqui eu vou deixar aqui, este livro, porque falei dele hoje, eu vou deixar o link para você, se você se interessar, tá? Dá uma olhadinha no preço aí quando você estiver assistindo. Mas eu recomendo. Nesse primeiro capítulo, o que eu quero que você guarde? Porque foi isso que chamou a atenção e eu estou aqui compartilhando com você. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Guarda isso no teu coração. Guarda aqui também que este livro, essa leitura que nós vamos fazer, vai nos ajudar a dar valor à sabedoria. Então é isso, nós vamos ver aqui alguns conselhos que vai nos ajudar a dar valor àquilo que nós aprendemos, aquilo que nos ajuda, a maneira que agimos que dá certo, ok? Segundo a vontade de Deus. Então, eu acredito que vai ser assim um tempo bom de estarmos aqui nesta série falando sobre o livro de Provérbios. Eu quero agradecer você que ficou aqui comigo até agora. Vou pedir para você, deixa o teu like aí, compartilha, chama mais gente para vir aqui com a gente, fazer essa leitura. E não esquece, pratica. Deixa o teu comentário aí, o que você achou. Aqui no primeiro capítulo, algo mais te chamou a atenção? Se chamou a tua atenção, deixa aqui no comentário, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.